Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Conexão CPM. Eu sou a Aretuza Zero, coordenadora pedagógica. Estou aqui hoje para falar sobre a carreira nas Forças Armadas com convidados muito especiais. São pais, são parentes dos nossos alunos do Colégio CPM. Então, antes da gente começar a bater nosso papo, eu quero que vocês se apresentem e contem um pouquinho da história de vocês. Boa tarde, eu sou o Subtenente Almeida, do Exército Brasileiro do Brasil. Entendedores entenderão, hein? Eu sou militar aqui em Pirassununga, do 13 Regimento de Cavalaria Mecanizado. Eu sou Humberto Rocha, coronel aviador da reserva, tio da Tabata, que trabalha na CPM, e tio avô do como é que é o nome dele? É o João Vitor e... João Vitor, faltou agora. É o João Vitor. Eu entrei para a Força Aérea em 1974 e fui para a reserva em 2003. Trabalhei na AFA durante 11 anos e tenho algumas histórias para contar. Eu sou o suboficial Arthur, da Força Aérea, também já com bastante tempo de serviço, já estou na reserva, fui para a reserva ano passado, comecei minha carreira como soldado do Exército Brasileiro na Brigada de Infantaria Paraquedista, fui policial militar em Goiás e depois terminei minha carreira na Força Aérea, 35 anos de serviço. Hoje a gente vai ter muita história aqui. Coronel, o senhor é natural do Rio de Janeiro. Como é que Pirassununga apareceu na sua vida? Não foi Pirassununga, foi Barbacena. Começou em Barbacena a história. Barbacena, é. Então, em 73, eu estudava no curso Sueiro. E aí eu fiz já seguindo uma carreira militar de irmãos, de pai. Pode ser até que tentar seguir uma carreira militar do meu tio, que era da Marinha, no caso. Ele até me propôs entregar a espada dele, já de formatura, mas eu optei pela aeronáutica. Então, a sua escolha teve influência da família? Um pouco. De certa forma, sim, né? Porque meu pai é sub e meus irmãos, um é intendente, o outro é sargento, mas todos seguiram inicialmente para IPK. Não era fácil. Nós éramos uma família de filhos de suboficial e nós éramos 7. O meu pai e minha mãe e 5 filhos. Então era muito difícil mesmo. Aí o que restava? Estudar e muito para seguir carreira militar. Na época, assim, com 14 anos, lógico que igualmente hoje, só que hoje é um pouco diferente por causa do celular, de mídia social, na época não tinha. Então a gente brincava muito na rua. E nessa de brincar muito na rua, eu levava falta. Não brincava muito na rua, porque era uma opção de vida. Então, para conseguir o objetivo de entrar na EPK, faltava muitas brincadeiras. Então, virava até chacota dos amiguinhos, né? Falar assim, pô, não vai brincar hoje? Não, tem que estudar. E essa é a realidade, né? A realidade da vida é essa. Aí fiz prova para a EPK e no finalzinho do cursoeiro, aí resolvi dar um crédito para o meu tio, fazer prova para o Colégio Naval. Só que o Colégio Naval tem um detalhe. A gente fazia a prova para a IPK somente nas matérias português e matemática. Só que para o Colégio Naval era português, matemática, história e geografia. Ou seja, eu fiz a inscrição para o Colégio Naval e eu tinha um mês para estudar toda a geografia e história do ano. Por isso que eu sempre recomendo fazer os exercícios. Na época, o Sueiro tinha uma metodologia de apostilinhas. Pequenas apostilinhas mesmo, apostilinha mesmo. Eram uns fascículozinhos e era só exercício. Aí eu peguei tudo aquilo, estudei. Para a EPK foi mais fácil porque eu já vinha estudando no ano todo. Para o Colégio Naval, não. Então tinha um mês para pegar
a geografia e história. E mesmo assim eu passei para EPK e passei para o Colégio Naval. A Marinha Mercante, eu havia também sido aprovado, mas o concurso foi cancelado por irregularidade lá na banca examinadora e tal. Aí eu resolvi não fazer mais. Mas para o Colégio Naval fiz todo o exame, para EPK fiz todo o exame, aí passei nas duas e escolhi EPK. E aí fui para Barbacena. E para Barbacena que aí começou a história, né? E isso Depois em de 1974. Depois de Barbacena, o senhor veio para Pirassununga e provavelmente uma das primeiras turmas da AFA foram os veteranos do senhor aqui. Sim. Ali na AFA tem uns paraboloides que o pessoal que forma na academia coloca o nome todo. As placas. As placas no paraboloide. Aí a primeira placa é a turma formada em 1977. Foi a primeira turma que cumpriu aqui os 4 anos na academia. Então, a anterior, a que se formou em 1976, fazia o primeiro ano em Natal, no CFPM, via para a academia, fazia o segundo, terceiro e quarto, aqui. A primeira turma que fez primeiro, segundo, terceiro e quarto foi a de 1977, formada em 1977. Aí foi o meu quarto ano. Então, eu estava entrando em 1977 e estavam concluindo a academia. Então, primeiras 4 turmas que formaram aqui, eu estava já dentro aqui. 77, 78, 79 e 80. Eu me formei em 1980. É muita história, né, Coronel? E a gente sabe que uma das peculiaridades da carreira militar é essa mobilidade geográfica, porque se forma em Pirassununga, mas transita pelo Brasil, ou melhor, transita pelo mundo, muitos que são adidos, enfim, muitos militares. Por onde que o senhor transitou aqui para esse nosso Brasil? Ou conte alguma experiência que marcou a história. Assim. Quando eu ia me formar, em 1980, aí eu tentei ir para aviação de asas rotativas. Tentei, mas não consegui. Aí eu fui para transporte. Aí em 1981 eu fiz o CATRE, lá na época Centro de Aplicações e Recompletamento de Equipagem, hoje Comando Aéreo de Treinamento. Aí fiz e fui classificado na conclusão no Rio de Janeiro, no segundo grupo de transporte. Aí sim, foi uma experiência assim, interessante. Natal, Rio, e lá no Rio, lançando paraquedista. Eu achei muito bacana. E foram 3 anos assim que eu não vi passar, principalmente minha esposa. Porque eu viajava muito, viajava demais, ela não estava aguentando. Então, nem eu. Chegou um ponto que eu via meu filho, assim, de vez em quando. Então, num momento ele estava engateando, depois estava andando. Eu falei, o que é isso? Eu via, assim, intermitentemente o Rafael. Aí, no terceiro ano lá do Rio de Janeiro, surgiu a oportunidade de movimentação. Aí eu poderia escolher Manaus ou AFA. Mas minha esposa daqui, logicamente AFA. Eu também não aguentava mais viajar, porque a gente viajava muito. Uma dessas viagens foi a SOS Sul. Foi uma operação real que tivemos em 1983, lá em Florianópolis, lá naquela região lá do sul, de enchente. Foi enchente assim violenta. Então toda a aviação ficou baseada em Florianópolis e nós decolávamos de Florianópolis e íamos prestar socorro naquela região toda, em Videira, principalmente, aquela região alta, difícil de navegar, principalmente Isso ainda acontece, né? Há pouco tempo, né? Tem essas enchentes por lá de lá, né? Santa Catarina. Foi a primeira grande operação da Força Aérea. Então, eu participei dela. Foi uma operação real mesmo. Então, de auxílio a desabrigados. Assim. Foi muito, muito complicado. Também foi gratificante. Bem gratificante até. Isso em 83. Aí, em 84, fui movimentado para cá
E finalzinho de 84 eu cheguei aqui, em Pirassununga. Foi um paraíso, adorei. Aqui o senhor foi instrutor dos cadetes por um período? Durante 11 anos. Durante 11 anos? 11 anos. Então, em final de 84 eu cheguei, em 85 eu já estava dando instrução, aí fiquei até 92, fui para Santa Maria, fiquei 2 anos em Santa Maria e voltei para cá. Fiquei 95, 96 e 97 aqui na academia. Só fui sair, fui para Natal de novo, passei 3 anos em Natal. E depois de Natal fui para Brasília, aí Brasília eu encerrei. Então, eu trabalhei no gabinete, no Centro de Comunicação da Aeronáutica. Lá o Seconsae, antigamente, era Relações Públicas e tal, fazer essa coisa toda. Aí eu pedi para sair do gabinete e fui para o Ministério da Defesa. Isso em 2002, 2003. Estava implantando o Ministério da Defesa. Aí de 2003 eu fui para a reserva, fui para Natal, aí voltei para Brasília, vim para cá e tal. Mas o mais interessante aqui foi que eu me senti muito bem aqui dando instrução na academia. Eu adorava dar instrução. Então, quando a gente gosta do que faz, tem a sensação que não está trabalhando. Então, eu adorava, eu realmente... Aquelas segunda-feiras... Aquelas segunda-feiras que a pessoa está assim, domingo não consegue nem dormir, porque tem a segunda-feira. Tem que trabalhar. Eu adorava chegar segunda-feira, porque eu realmente gostava do que fazia. Da instrução. O suboficial do Arthur ficou 22 anos no Corpo de Cadetes também. 22 anos no Corpo de Cadetes também. É muita história, hein? Você está falando de oportunidade, né? Que as Forças Armadas não, né? O coronel falou, começou cedo, aí começou também pela EPICAR, né? Estudando. Eu comecei em 85, né? Ele estava terminando, né, a formação dele, eu estava começando a minha vida militar em 85, mas como soldado, né? Morava também no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Já era ruim, se hoje não é Baixada Fluminense, já é meio complicado, antigamente então era mais complicado ainda. Então a gente não tinha muita perspectiva. Você foi soldado da Brigada Paraquedista. Eu fui soldado da Brigada Paraquedista. Explica pra gente um pouco disso. Então, são as oportunidades que vão aparecendo na nossa vida, né? Meu pai era encanador, minha mãe dona de casa, e eu via meu pai naquela situação dele. Meu pai acordava, era de escuro, estava de madrugada e ia trabalhar. Voltava, estava escuro, né? E eu ficava pensando, bom, daqui um dia vai ser minha vez. Eu não tinha muita perspectiva, né, na vida, assim, né? Estudava cursinho normal, meu pai falava, ó, estuda, tem que estudar, o negócio é estudar, né? O caminho é esse daí, né? O caminho é estudar, não tem outro caminho, o caminho é estudar. E meu pai não tinha estudo, mas ele era uma pessoa muito inteligente. Ele sabia falar bem, ele se expressava muito bem. Teve uma vez que ele falou, olha minha mão aqui, ó. Olha minha mão. O que é isso aqui? Ele falava, pô, mão de trabalhador. Ele falou, não, cara, isso aqui é mão de quem não estudou, cara. Isso aqui é mão de quem não estudou. Tá vendo? Você não tem que estudar. Então, aparece, né? A gente, poxa, eu tenho que estudar, mas não tinha um caminho, né? Tava muito genérico. E eu conheci um pessoal na época, em 84, eu sou de 65, né? Jovem, né? E alguns amigos falaram, ó, na Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, ainda é uma das maiores escolas de música do Rio de Janeiro. Por ter bandas de música, né? Tem vários conservatórios no Rio de Janeiro, mas as Assembleias de Deus têm muita escola de música. Um amigo falou, ó, estuda música, que música é uma profissão no quartel. Se você quer ir pro quartel, música é uma profissão. Eu fiz isso. Eu peguei só esse bizuzinho, essa luzinha, e eu comecei a estudar música. E foi o que moveu a minha vida, né, me fez estar aqui hoje. Qual instrumento? Eu comecei com clarinete, né? E me formei em clarinete depois, fui estudar no Vila Lobos, mas comecei na igreja, ali novinho, fui pro quartel, né? Fui para a Brigada Paraquedista como soldado, e já focado para a banda de música. E ali começou a minha carreira como músico, né? E foi aí que eu comecei a abrir mais os horizontes para estudar, para fazer uma prova para sargento, né? E foi o que eu fiz bem depois. Ainda ali, né, naquele momento, eu acabei dando baixa da Brigada Paraquedista e fui para a Polícia Militar, que eu passei na prova como sargento polícia
sargento PM, mas como músico também. E vendo que a situação no Rio de Janeiro estava muito difícil, né? Por causa da criminalidade, já era bem pesado, eu decidi sair da Polícia Militar e fazer prova para a Força Aérea. Eu fiz a prova em 93, aí entrei na FAB em 93, Escola de Especialista da Aeronáutica, saí da polícia, fui para a Força Aérea, mais uma vez como sargento, músico, e escolhi Pirassununga para servir. Né? E aí foram os 22 anos Escolheu no bem. corpo de Escolhi bem. cadetes. E depois fui para o corpo de cadete, que eu já era paraquedista, e comecei a atividade como paraquedista, já fiquei fora de função, né? O que chama na Força Aérea, fora de função. Fui trabalhar no corpo de cadete para dar instrução militar na seção de instrução militar, né? Que é a seção que é responsável por toda a parte de formação militar do cadete, né? Ordem unida, tiro, sobrevivência na selva, sobrevivência no mar, salto de paraquedas. E já era uma fase que eu gostava. E ali fui me especializando, fazendo alguns cursos na área. E, como disse o coronel, eu gostava muito, gosto até hoje, né? Estou na reserva, mas eu gosto muito do que eu faço. Gostava demais do que eu fazia. A atividade do corpo de cadete, a senhora conheceu bem ali, né? Passou pela AFA. É bem intensa. A atividade não para, mas a gente se sente muito bem. Saber São que 7 pode trabalhar. dias da semana, né? 24 horas não por tem dia. horário, Não tem horário, não tem as horário, instruções, não. é De uma manhã, madrugada. madrugada. Vou falar de um assunto que é delicado, porque fez parte da história do Brasil, né? Um acidente trágico da Gol, e a gente gostaria de não ter passado por ele, mas ele aconteceu, e você estava lá presente, né, em missão. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que foi atuar, né, na missão da Gol, do acidente da Gol. A missão da Gol, eu estava no curso SAR, né? Para a gente para ter uma boa, para ser bem aproveitado na seção de instrução militar, né? Para dar instrução, é bom ter curso na área, né? O curso de guerra na selva, sobrevivência no mar, montanhismo, né? Então o Exército ajuda muito. E um curso muito bom da Força Aérea é o curso SAR, feito no Paraçá. São 3 meses de curso e abrange toda essa área de selva, mar e ar, né, na verdade. E eu estava no curso SAR nesse período, a gente estava no curso SAR nesse período. E o avião, foi numa sexta-feira, a gente ficou sabendo que tinha sumido um avião, ninguém sabia ainda o que tinha acontecido. Numa sexta-feira, sumiu um avião da Gol, provável acidente. E ficamos sabendo na sexta-feira, no domingo a gente já estava viajando para lá. Alguns colegas chegaram saltando de paraquedas, outros com rapel numa fazenda chamada Fazenda Jarinã. Foi o avião, o Legacy, né, que bateu no avião, pousou em Cachimbo, Sim. No campo de prova Brigadeiro Veloso. E ali começou toda aquela manobra. Fiquei mais de 15 dias ali naquele ambiente, né? E onde nós estávamos procurando sobreviventes, mas depois de um certo tempo a gente viu que pelo estado, né, como estava o avião, dos destroços, teve até um repórter que falou uma frase muito forte na época e ficou gravado, né, na nossa memória, que ele falou, isso aqui é um varal dos horrores. Por que ele chamou de varal dos horrores, né? A gente olhava nas árvores, as árvores muito grandes, tinha assento, tinha corpos, tinha roupa, tinha mala, tudo nas árvores, né? Preso nas árvores. Ele falou, isso aqui é um varal dos horrores. E foi uma situação bem traumática, mas foi uma oportunidade, né, da gente poder ali, pelo menos trazer aquelas pessoas para a família, né? Nosso objetivo é buscar pessoas vivas, né? Agir no momento que o ser humano falhou a máquina, e a gente é preparado para estar naquela situação, para trazer, né, a pessoa de volta para casa. Mas ali a gente viu que não tinha mais como trazer vivo, mas pelo menos os despojos, né, para a família conseguir fazer o sepultamento, né, isso é muito importante. Não ficar naquela situação, né, perdido, né, sumiu e onde é que ficou, mas então a gente pelo menos conseguiu devolver para as famílias das pessoas, os despojos das pessoas que se perderam a vida naquele acidente. Então foi uma das missões, né, mais marcantes, acredito, da tua carreira ali. Foi sim. E o suboficial Almeida também tem uma missão que ele participou que com certeza marcou sua vida, que foi a missão de paz no Haiti. Ah, sim. Queria que você falasse um pouquinho dela pra gente, mas acho que antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, porque aqui eu tô percebendo que é uma trajetória de superação, não é? Todo mundo
lutou, estudou muito para conseguir se formar e conseguiu atingir todos os objetivos. E eu sei que a tua história foi uma história de bastante luta para você conseguir alcançar seu objetivo. Você precisou de apoio, por isso hoje você apoia tantos estudantes. Fala um pouco disso pra gente. É interessante, né, que a gente ouvindo a história tanto do Coronel Humberto quanto do Sub-Arthur, a gente vê o quanto é importante acreditar no poder de transformação da educação. Se hoje nós estamos aqui, é porque um dia nós acreditamos na educação e ela nos proporcionou esse ambiente aqui. Então isso é muito bacana. E a educação, ela transforma. A educação, ela não tem distinção de cor, credo, religião. Ela agrega muito valor. A educação é como o esporte. A gente tem que encarar como uma terapia. E nada melhor do que motivar esses jovens, essas crianças a estudarem. Porque a mudança que a educação proporciona, gente, é algo surreal. Então a minha história não é bem diferente, mas se encontra com a história tanto do Coronel quanto do Sub-Arthur. Porque eu esse ano no Espadim, eu estava vendo lá na formatura as classes, a classe social, que é a classe média, que realmente está colocando seus filhos para serem militar. Então o militarismo, ele abrange na sua maioria os menos favorecidos. E o que é importante disso? Isso é meritocracia. Ele que foi atrás, ele que buscou. Então ele dependeu de quem? Dele. Então quando você acredita e corre atrás, não tem como dar errado, pessoal. Então lá atrás eu não tive nenhuma referência na família de um destino. Por que eu não tive isso? Eu acho que a gente não escolhe de onde a gente vem. Não tem como a gente escolher. E eu não falo isso sem demagogia, porque eles não tinham suporte nenhum. Eu, entre sobreviver e estudar, a prioridade era o quê? Sobreviver. Então buscar o quê? Buscar recurso para o dia a dia. Então isso é muito legal. Porque que isso agrega e muito. Eu, nessas minhas correrias aí, priorizar o trabalho e não estudo, sobrava tempo para estudar ainda. Quando a gente quer, a gente se organiza, a gente se planeja e vai conquistando as coisas. Eu lembro que no meu ensino lá primário, era primário que falava na nossa época lá, eu ainda fazia tarefa dos meus amigos e tinha que correr atrás. Eu tinha que engraxar o sapato, pegar a caixinha, pegar a caixa de picolé, então revezava. Ou você engraxava o sapato, ou você vendia picolé, para trazer uma renda para dentro de casa. E essa renda, quando eu falo para dentro de casa, pessoal, era uma renda que era para mim e para o meu irmão. Porque com 14 anos, a gente já morava sozinho. E isso nos fortaleceu pra caramba, cara, porque a nossa união é muito forte mesmo. E nessa nossa história de morarmos sozinhos, porque foi o destino, terminei o ensino médio, aí um amigo meu que já era sargento temporário, ele era de saúde no quartel de infantaria, o subtenente Flamber, acho que está em Brasília hoje, ou deve estar dito novamente, que é merecedor, um cara sensacional. Eu sou muito grato ao Exército pelas pessoas que ele colocou na minha vida também. E ele falou, cara, você vai pro Exército. Eu falei, cara, eu vou fazer o que lá no Exército? Ele falou, cara, pensa direitinho, você gosta de praticar esportes, você está estudando aí, você trabalha pra caramba, então o Exército para você vai ser um descanso, o que você já rala aí. Eu falei, caramba, eu já pensei, mas ninguém nunca me mostrou o que realmente é o Exército. Ele falou, não vai. Aí ele me indicou um cursinho em Juiz de Fora, fui morando de favor também na casa de um padrinho, era o que tinha e estava excelente. Então foram cerca de 77 dias estudando, mas estudando, como o coronel falou. Tem que comer, né, coronel? Você tem que ficar sempre de olho no japonês. No japonês, né? Aí não pode deixar o japonês relaxar. Eu fiquei 77 dias ali, mas estudando.
realmente estudando. Eu ia para o cursinho apenas para tirar dúvida. Apenas para tirar dúvida. E deu certo, cara. E fui aprovado na ESA. Então isso aí começou a história realmente nas Forças Armadas, né? Entrei na ESA, fiz a escola em Realengo, acredito que o Subartur conhece ele também, a ESIE, foi o período básico. Depois da qualificação fui para a escola de material bélico, que é em Deodoro. E depois da formação eu escolhi Pirassununga, cara. Eu escolhi Pirassununga. Por que eu escolhi Pirassununga? Eu já conhecia Pirassununga. Se eu voltar na minha historinha lá atrás, eu conhecia Pirassununga das garrafinhas de pinga que tinha, que eu tive um barzinho também, cara. Aí só vi lá 51 Pirassununga, mas nem fazia ideia onde era Pirassununga. Talvez seja um presságio já que ia para Pirassununga. Não que eu bebia, mas a gente tinha essa bebida alcoólica no barzinho lá. Aí vim para Pirassununga com um amigo meu de Juiz de Fora, que eu conheci no cursinho também. Quando chegou a nossa escolha, eu escolhia, ele escolhia depois. Ele falou, era a única localidade que tinha 2 vagas. Eu falei, vamos para lá, cara. Vamos nos aventurar no Exército. É nossa. Quando foi isso? Foi em 98. Eu cheguei aqui em 28 de dezembro de 98. E estou aqui até hoje muito feliz, muito grato a Pirassununga por tudo que ela me proporcionou e o Exército também. Então isso foi muito bacana. Eu lembro direitinho a primeira parada aqui em Pirassununga, os primeiros amigos, o primeiro jantar. Hoje nem tem mais aqui naquele restaurante da rodoviária, que foi ali na rodoviária. Então tem muitas histórias. Então foi em 98, Aretusa, que começou a história aqui em Pirassununga. E esse seu amigo que veio com você? Esse meu amigo, infelizmente, ele teve uns problemas de saúde, e hoje ele está na reserva. Ele ficou até 2004 aqui. Ele está em Juiz de Fora. Agora, falou em amigo. Dentro das Forças Armadas, a gente faz uma amizade tão sólida, mas tão sólida, que não tem como acabar. E não é só entre nós, né? Entre os familiares também. Sim. Entre as famílias. Então, além da carreira militar ser uma carreira interessante, empolgante, que entusiasma, que é muito, muito interessante mesmo, você faz uma amizade sólida. Ultrapassa os muros, né? Que Passa não o muro tem do como quartel, né? acabar. Vai pra família. Não tem como acabar. Então, eu ingressei em 1974, já vai para quase 50 anos. Parece que a nossa amizade da turma assim, está tão intensa como na época. Como na época que começou. Há quase meio século. Os encontros de turmas prevalecem? Tudo. E aqui nós fizemos, eu, minha esposa, meus filhos, até a amizade dos filhos entre si. Sim, realmente. É uma amizade muito intensa. Nós fizemos uma amizade aqui nos anos que eu passei aqui na academia que não tem como acabar. Não tem como acabar. E outra coisa, por mais distante que a gente esteja, por mais tempo que a gente não se vê, não se fala, quando se junta, é como se nunca tivesse se afastado. É muito interessante. Estou lembrando disso aí que o senhor falou. Saiu uma reportagem uma vez sobre a amizade dos militares, né? Somente na formação. Aqui na academia, e eu conheci, né? Como eu já estou aqui há bastante tempo, também como o senhor, 2 companheiros de turma de EPICAR, formaram na EPICAR, a mesma coisa, chegaram aqui na academia, fizeram todo o curso juntos. O tempo passou, né? A gente envelhece. Um adoeceu, precisou de um rim. Quem doou o rim? Cara. O outro amigo também que Sim. serviu com ele aqui, aí saiu uma reportagem, sabe? Os O dois Lira. O Lira. Isso, é isso aí. Doou o rim Doou o rim. pro amigo. O amigo. Doou o rim, sim. Bacana. E não era um rim tão Tá bom, não era uma Brastemp, não. O rim. Mas ajudou, Mas né? Ajudou. Existe na camaradagem, a lealdade. Verdade. Isso. Quando você Impregnado. falou a educação transforma, tem um livro do Augusto Cury que fala sobre exatamente isso. Eles queriam mudar a história, não queriam que ocorresse o Holocausto. Eu não sei, não estou agora lembrado do nome do livro. Eu li o livro, até doei o livro. E aí o que eles fizeram? Se reuniram, vamos fazer, o que a gente vai fazer? Vamos mudar a história, para mudar a história a gente tem que matar o Hitler. Então, como é que a gente vai fazer para matar o Hitler? Voltando.
Então entraram numa máquina do tempo, aí escalaram não lembro quem que era, do grupo de estudos. Aí ele viajou e não conseguia matar o Hitler. E aí toda hora não conseguia, voltava para o presente. Aí, pô, você não matou, não, voltava para o presente. Porque ele teria que matar o Hitler para não haver o Holocausto. Aí o que ele falou assim? Pô, vamos facilitar então. Tá difícil matar o Hitler adulto, então vamos matar o Hitler criança. Então foram para lá. Só que o que estava incumbido de matar o Hitler, ele não teve coragem. E aí foi um outro militar, falou assim, vamos matar o Hitler. Ele falou assim, não, eu vou transformar o Hitler. Eu vou educar o Hitler. Eu vou desviar o caminho do Hitler. E aí o que ele fez? Ele se aproximou do Hitler criança, do Hitlerzinho, e educou o Hitlerzinho, transformou o Hitlerzinho, e aí ele não viu o final da história. Ele voltou, teve que voltar porque ele não conseguia cumprir a missão dele de matar o Hitlerzinho. Quando ele voltou para o presente, ele buscou e ficou desacordado muito tempo, aí ele tentou buscar a história do Holocausto. E não tinha a Segunda Guerra, não tinha Holocausto, não tinha nada. Por quê? A educação que ele proporcionou para o Hitler criança, que desviou o caminho, os destinos do mundo. Perfeito. Nessa condição. Esse livro é fantástico. Eu sou ruim de lembrar o nome de livro assim, porque eu li uma vez só também, mas me marcou bastante o livro, do Augusto Cury. Mas quando fala do irmão na carreira militar, semana passada mesmo, eu recebi o convite do Peixoto, que é sub também, 98, que são irmãos, a gente pode ficar 1, 2 anos, 3 anos sem se falar, mas sim, quando se falam, cara, parece que está se tocando, que marca mesmo. Então tem vários irmãos que a Força proporcionou, tanto do Exército quanto da Aeronáutica mesmo, e o que a Força oferece para a gente, né? Essa interação, é muita missão, então a gente conhece muita gente, várias culturas, então é um privilégio. E todos os cantos do país. Todos os cantos do país. Onde você vai, você tem alguém ali para te abraçar, para te acolher. Isso é muito bacana. E tem lugares e missões que só os militares chegam, né? Inclusive pelo espaço aéreo. Então, sim. Não é e verdade, as não horas tem mais lugares, esdrúxulas também, né? Isso mesmo. Nos momentos não só nos mais locais, como nas difíceis. horas horríveis. Quando você falou do terremoto lá do Haiti, eu queria que você falasse um pouco pra foi uma missão, a gente é voluntário para ir para a missão do Haiti. Qual ano que foi? Eu fui em 2009 e 10. Foi 2 vezes. Não, eu fui no meio de 2009, julho de 2009, e voltei em final de fevereiro de 2010. Então, 9 e 10. Inclusive, uns irmãos da Aeronáutica chegaram lá também, um grupo bem maior, né, no pós-terremoto lá, para apoiar a missão também. A missão no Haiti é uma missão de paz. E estava transcorrendo tudo muito bem. Tudo muito bem. Então, com bastante trabalho, porque o Exército, ele trabalha pra caramba no Haiti. Esses dias mesmo eu estava vendo um vídeo do Gol do Brasil e o quanto eles estavam vibrando, parecia brasileiro, cara. Eles assistindo a Copa, Gol do Brasil, eles torcendo, pulando, gritando, porque o brasileiro, ele deixou lá esse sentimento para os haitianos. Então, eles se sentem pertencidos. Pode ter certeza, nós somos tratados diferente lá no Haiti. Somos tratados como se de lá fôssemos mesmo. A gente se sentia em casa lá, o acolhimento por eles lá. E no decorrer da missão, aconteceu o terremoto. Interessante que quando aconteceu o terremoto, eu estava escalado para levar um pessoal à primeira viagem de retorno ao Brasil. Estava escalado. Aí o chefe lá, o tenente, ele reuniu o pessoal, fez um semicírculo. Nós íamos sair às 17 horas, então era torno ali de 20 para as 17. E começamos a bater um papo, cara, rapidinho, eu tenho na minha mente um estouro, cara, e tudo tremendo. Então eu tentava sair do lugar, eu não conseguia. Eu não sabia o que tinha acontecido. Ninguém sabia ali. É um tempo muito curto, porém, você não sabe o que está acontecendo, cara. Você entra em transe ali. Aí os caminhões estavam estacionados,
eu cheguei em direção do caminhão, a sensação é que o caminhão, ele balançava. Aí quando eu consegui ultrapassar o caminhão, nisso estava um militar da Marinha que estava correndo, ele tinha se jogado no chão, ele falou, deita no asfalto, o muro já estava todo caído, ele falou, terremoto. Aí eu deitei também, aí quando eu levantei, sei lá, um minuto depois, aí o pessoal começou a olhar em volta, aí o refrigério, que era o salão onde o pessoal estava concentrado para embarcar nas viaturas, caiu também, então teve gente que machucou, não teve ninguém ferido grave ali, mas se machucaram também. Então os Curimec, que são os containers, balançaram, a gente machucou lá dentro também, que o armário caiu. Mas a gente não sabia a dimensão desse terremoto, a proporção que isso tinha tomado. Então nós estávamos na base, aí chegava a notícia pelo rádio, pô, a Casa Azul saiu. O que é a Casa Azul? Era o maior ponto de observação que o exército tinha tomado. E tinha um brasileiro lá. Ah, vai vir tsunami. Cara, se vier tsunami, a água vai vir aqui onde nós estamos. Então a galera ficou ali, todo mundo alvoriçado mesmo, sem saber o que fazer, o que vai fazer nessa situação. E lá, o palácio do governo caiu, tinha brasileiro lá, cheio de brasileiro. E nisso tinha Urutu nosso fazendo a ronda. E falou, tsunami, a água vai chegar no palácio. Aí falava pelo rádio, a nossa guarnição estava lá. Caramba, aí você ficava pensando, o que vai acontecer, cara? O que vai acontecer? Então eram muitas informações que, graças a Deus, não aconteceram. Não aconteceram. Então o pessoal só pensava que ia acontecer algo de pior. E nesse decorrer já bastava o terremoto, não precisava de um tsunami. Se viesse um tsunami, eu acho que acabava ali a capital do Haiti. Acabava porque o Haiti é um país plano ali, a capital é bem plana e a devastação ia ser gigantesca, né? Já foi gigantesca com o terremoto. E nós continuamos na base, esperando e chegando muita gente ferida. A base, a Câmara Fria nossa, passou ali a recolher alguns corpos e os médicos e enfermeiros tratando de feridos. Quando foi ver a enfermaria já não tinha mais espaço, o próprio pátio já se tornou uma enfermaria. Eu falo, caramba, gente, o que está acontecendo? E aí na madrugada eu tive que sair, que a minha função lá, como eu sou o mecânico de viatura, nós saímos para resgatar uma viatura. E o meu amigo, ele aí começou a ver os corpos assim, de um lado e do outro. E familiar carregando o corpo. E gente zumbizando. Teve um momento que a gente não conseguia mais andar. E você ali, você estava armado, mas ao mesmo tempo você estava impotente. Você vai fazer o quê? Porque nós tínhamos que resgatar a nossa viatura. E você estava no meio da população. Mas eles não faziam não. Eles gritando para lá, para cá, zumbizando mesmo. E chegamos até a nossa viatura, consertamos e continuamos. Aí que eu fui percebendo a dimensão do que tinha acontecido. E nós apoiamos em todos os aspectos lá. E o marcante para mim no terremoto, tudo foi marcante, mas teve uma cena que o Wilson é um mecânico haitiano que prestava apoio para a gente. E quando a gente estava indo, em um determinado momento que nós paramos, ele passou com a caminhonete dele. Aí ele pediu ajuda, estava no contrafluxo. Nós falamos, Wilson, nós temos que resgatar a viatura lá. Aí ele falou que a casa dele tinha caído toda e um filho, ele falou, meu filho morrido, e o outro filho dele todo machucado, com ferro no braço aqui, na perna, e a gente com aquela sensação de não poder fazer nada também. Falei, Wilson, vai lá para a base. Aí quando nós retornamos, ele estava chegando na base, o filho dele estava sendo socorrido, e é uma coisa que marca porque a gente tinha um vínculo diário ali com ele. E perdemos também bastante brasileiros, foram 19 brasileiros lá que estavam nessa Casa Azul. E a missionária Zilda Arnes também, que a igreja caiu e ela também perdeu a vida. As ceninhas aí... Essa aí da Haiti Plano, eu tenho a história da EPK, né? Quando eu cheguei na EPK, no primeiro dia da EPK, eu achei muito feio a EPK, feia. Era muita curva, aquela antiga estrada de Minas, no início de Minas, sai de Juiz de Fora, agora é reto, mas antigamente era muita curva, ia contornando junto com o Rio Piabanha. Tem bastante ainda. Aí, chegando na EPK, eu falei, nossa senhora, era muita subida. Quando estava subindo, estava descendo. Quando estava descendo, estava subindo. Era muita coisa.
Aí eu falei assim, que é isso? Eu só acreditei que estava na EPK quando eu vi meus 2 irmãos, que um estava no segundo e outro estava no terceiro. Eu falei, isso aqui não parece uma escola, parece uma coisa antiga. Aí 3 anos a gente vai acostumando, né? Quando eu cheguei aqui em Pirassununga, foi um choque. Isso que você falou do plano. Pirassununga é plano. Pirassununga é lindo. Pirassununga é plano. A academia é linda. Quando a gente desce ali naquela curva ali, naquela lagoinha ali, quem nunca viu e vê pela primeira vez vai achar linda. A academia é linda. Então me transformou. Eu falei assim, essa aqui é uma escola militar. Porque na IPK eu me sentia assim, caramba, não sei agora deve estar mais bonitinho e tal. Mas na época não era bonito, não. Era muito esquisito. E parecia mais uma parada de ônibus. Eu falei, o ônibus parou, vamos entrar de novo? Não, chegamos na escola. Eu falei, ai, meu Deus do céu, aqui. Agora, Pirassununga não. Pirassununga é uma cidade plana. A academia é uma escola linda. Vale a pena trabalhar, vale a pena estudar, vale tudo. Vale a pena a academia participar. com Pirassununga, né? Eu escolhi também Pirassununga para morar, né? Lindo. Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro para cá, escolhi Pirassununga para morar. E aqui tem muita oportunidade. Morre, né? O militar morre onde a mulher nasce. Né? Não, mas a minha também é carioca, né? Também é carioca. Carioca também. E Pirassununga deu uma oportunidade assim pra gente maravilhosa, né? As Forças Armadas, a gente já falou, né? Isso aí é muita oportunidade. Meus filhos nasceram aqui, né? Eu escolhi morar aqui, permanecer por aqui, né? Acho que estudaram com o seu. Estou com uma filha sua, né? Isso, eu inclusive fui professora de um dos seus filhos na Academia da Força Aérea. Aérea. Nasceu aqui. Isso aí, então, aí estudaram, fizeram cursinho. Então, Pirassununga tem uns cursos, né? Preparação militar. Poxa, meu filho referência, nasceu, né? então eu vim, né, da situação que eu vivi como soldado, formei um filho na academia, né, aviador, isso é bom demais, né, então tudo isso são oportunidades que a gente tem. E né? acha que ele se espelhou na sua história? Espelhou, ele gostava bastante, ele gosta, né, ele gosta, quer fazer algumas coisas na carreira, na parte operacional também, né, O pai herói. curso de busca e salvamento, ele quer ir por essa área também. E ele gosta muito, o nome dele, né, Guerra Fonseca, ele é bem focado nessa área, ele gosta bastante da atividade militar. E tudo é isso aí, né, foi o que ele viu em casa, exemplo de alguns amigos também, né, tem um amigo do Paraçá também que é fora de série, a gente fala que igual aquele lá nasceu a cada 100 anos, né, é um suboficial Nunes, também ele é suboficial, o irmão é brigadeiro, ele é suboficial, e a família assim maravilhosa, e viu meus filhos crescendo também, né? Amizade ali e tudo, e é muito interessante, né? nas fases sobre estudar, né? Aí meu garoto lá em casa um dia conversando, eu falei, isso aqui quer ser militar, cara, né? Nem sabia, né, que ia dar nisso hoje, né? É ser militar, cara, então tem que estudar, ele falou, tem que estudar, né? Aí eu falei, tem que estudar quanto? Ele, estudar quanto? Estudar até cagar um livro. Você tem que estudar muito, garoto. Você tem que estudar muito. E é isso aí, né? Foi o que ele pegou da vida dele, ele estudou, realmente ele deu um gás ali legal, né? Fez um ano de cursinho também, e foi logo. O mais novo, né, ainda está tentando, mas é aquela situação, né, que a gente estava conversando. Uns vão mais rápido, outros demoram mais um pouco. Cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Isso é fato. Cada um no seu tempo. E o negócio é não perder o foco, né? É continuar, se propôs essa carreira, estudar, vai ter sempre uma vaga e não perder tempo. Hoje em dia a gente perde muito tempo, né? Perde muito tempo, passa muito tempo no celular, tem muita coisa para tirar a atenção. Como o Coronel estava falando, muitas coisas desviam a atenção hoje, né? E o celular ladrão de atenção tem demais hoje. É muita informação para eles. É muita. Então a gente tem que estar sempre orientando, tá de olho. Eles até acham que a gente é chato, mas vamos ser chamados de chato mesmo, mas vamos ali puxar a orelha, não vamos nos omitir, não. Nós criamos 2 filhos que longe dessa época, né? De celular, de tudo. De rede social não existia, né? O Rafael tá com 40, a Thaís com 37, nem sabiam o que seria celular, né? Hoje eu não sei orientar não, cara. Realmente eu não sei. Tá muito difícil. Muito, muito, muito difícil.
a tarefa dos pais hoje está muito mais complexa do que já foi. Para a gente era mais fácil. Eu pegava uma bicicleta e saía andando com meu filho, e não tinha outra alternativa do que andar de bicicleta, jogar bola. Brincar na rua. Então não tinha outra alternativa. No máximo, eles pegaram ali o videocassete, viu um desenho animado, porque não tinha também TV paga, TV por assinatura que você via desenho o dia todo, não tinha esse negócio. Então realmente hoje o mundo está bem mais complexo. Então hoje precisa de não sei, um que a mais que eu realmente não tenho a receita, não teria a receita, não teria mesmo. É porque eles não conseguem se desligar do celular, é impressionante. Se eles ficarem ali 2 horas assistindo uma aula, deu um intervalo de 10 minutos, já pega o celular. Aí está conversando, mas não desliga do celular. É um vício que... E hoje também o ensino está muito pautado em tablet e tal. Só que esses tablets estão linkados à internet. Aí o cara tá ali no tablet, mas para migrar para uma internet não custa, eu não sei. Eu acho que fica uma vontade muito grande da pessoa ficar navegando na internet e esquecer o tablet. Então, e eles encontram muitas coisas prazerosas, né? Exato. Só que... É difícil, eu não teria uma receita. Eu acho que a gente tem, assim, tem que dar como se diz, tem que se programar, tem que dar uma certa programada, né? Não dá para deixar muito à vontade, você tem que ter um certo programa de hora. Então, tem os horários, não dá para proibir uma rotina. Esse tempo eu vou fazer isso, esse é o momento que eu vou acordar a tal hora, vou fazer uma atividade física, vou começar a estudar, o celular vai ficar ali, na hora do almoço eu dou uma olhadinha, eu pego, respondo mais mensagem, depois eu volto, esse momento é de estudo, porque é a sua vida que está ali, né? É que nem o Leandro Carnal que fala, né? Que a sorte dele acorda todo dia às 4 horas da manhã, né? Então a pessoa fala assim, não, sorte. Não tem sorte não, cara. Tem que ralar mesmo. Então, para você estudar, tem que se dedicar. Então, o Leandro Carnal fala o tempo todo, minha sorte acorda todo dia às 4 horas da manhã. Então, a sorte de cada um que está ainda tentando uma opção, tem que ralar. E pensando na carreira militar, além do estudo do livro, tem a questão física. Ele tem que estar preparado fisicamente. Tem mesmo. Senão ele não passa e senão ele não se mantém. Além de estar preparado fisicamente... Na preparação, antes da aprovação, ele tem que estar bem espiritualmente também. Isso conta muito, mentalmente, emocionalmente. Então é um conjunto de fatores que vai proporcionar a aprovação dele. Não é apenas ele estudar 24 horas por dia. Eu sou contra estudar 24 horas por dia, mas a carga horária para um concurso militar, ela é puxada. Se você for comparar hoje, no último concurso da AFA, 12 vagas para aviador Brasil, é menos de uma vaga por estado. É mais concorrido que qualquer vestibular. Então, e às vezes o aluno ele não tem noção do que ele está querendo, o quão difícil é. Então ele tem que realmente estar focado, estar dedicado, estudar umas 12 horas por dia. É muita coisa? Não é. Ele consegue estudar 12 horas. Como o Arthur está falando, tem cara aí que às vezes está num serviço pesado, 12, 15 horas, pensando em dar o melhor para a família. E muitos dos pais que estão ali bancando o filho no cursinho têm um ou mais emprego. Querendo o quê? Que o filho seja muito melhor do que ele, em todos os aspectos. Não é só financeiro, não penso só na estabilidade não. Porque o menino, a menina, quando busca a carreira militar, eles não estão pensando no dinheiro, eles estão pensando na realização de um sonho. Nós que já somos maduros, a gente sabe a consequência desse sonho, com a estabilidade financeira, que conta muito nesse país nosso tão estável, e a gente quer o melhor. E eles têm e serão muito melhor que a gente. É o que todo pai quer, que o filho seja melhor em todos os aspectos. São 12 vagas para a AFA, mas é complemento de vaga, né? Não, nesse último, aí, né, assim, para a AFA direto. Da IPK, né? Da IPK abriu 88. Então, aí somado com as 12, foram 110 vagas, 110 vagas. Aí que você conta 20%. A minha turma entraram, se for somando tudo, IPK e AFA, deu mais de 500. Então, é um desafio grande, mas eles chegam lá. No primeiro ano, 500? Não, mais de 500 meninos e nós formamos 135. Então, nós fomos 342 na IPK, aí vai caindo, né? Desligando por vários motivos. Aí aqui entraram mais uns 100 e tanto, aí se somar tudo,
Se somar tudo, dá 500 e poucas pessoas. E nós bastante. formamos 135 aviadores. Então é bem puxado. O funil é bem... A média está subindo muito, né? Está subindo. A gente está falando aí de média nos anos de 90, para entrar na AFA, 5. Eu lembro disso aí, né? Tem um amigo que ele agora já é o coronel também, era sargento, e passou na academia com 5 e pouquinho. Isso, 90 e alguma coisa. Agora com 8 é difícil você entrar. Muito difícil. Né? Então tem que ter uma determinação, uma qualidade de estudo muito grande. Né, focar bastante nisso aí. E é bacana, né? A gente falando de estudo aqui. Eu estive no último teste físico da AFA lá em São Paulo, lá em Guarulhos. E a gente encontra ali as famílias, né? Então o filho arrasta a gente mesmo, ele leva a gente aonde ele vai, a gente quer estar junto. E tinha um garoto lá, ele é o 02 da AFA, só que ele não quer AFA. Ele está fazendo todas as fases que ele quer o ITA. Aí o pai dele falou, não, ele vai abrir mão, mas ele fez todas as fases, ele já está fazendo 4 anos de cursinho, está com 20 anos, e se ele não conseguir o ITA, ele continua estudando para o ITA próximo ano. O que eu achei bacana disso? É quando você está focado e você acredita, você vai buscar a sua vaga. Então você pode escolher o que você quer. A educação te proporciona isso. Você escolher, não você ser escolhido. Então você imagina assim, abrir mão de uma AFA. Cara, é difícil de acreditar. É muito difícil. E tem aluno que abre. A outra mãe lá, até a mãe é sargento da Marinha, da reserva, que estava lá também. Aí saiu o resultado lá. O filho estava fazendo o teste da AFA. Aí ele falou assim, meu filho está classificado para o ITA. Nossa, foi uma vibração, cara. As outras mães se conhecem ali e vibrando. Falei, que bacana. Falei, porque ele quer o ITA mesmo. Então ele vai tentar. Esse estava com 18 ou 19 anos. Falou, então ele tem mais um chãozinho para queimar, ele vai tentando. E já é uma base, né? Passei na AFA, então já levanta a sua autoestima. Isso é legal. E você vai com tudo. Esforço, né? Eu diria que Dedicação. qualquer concurso hoje público é mais difícil que o vestibular. Qualquer um. É muito concorrido. Muito concorrido. Qualquer um. Que nem esse último concurso que minha filha foi aprovada e está trabalhando na Unicamp, parecia uma multidão de candidatos. Eu fiquei apavorado. Eu falei, multidão. Eu falei, Thaís, quantas vagas tem? Você está fazendo para coisa? 2. 2 vagas. 2 vagas. Então, olha só. Aí eu falei, uai, qual a proporção disso? É um absurdo a proporção disso. 2 vagas. E gente de tudo quanto é lugar e vai fazer prova. A própria Secretaria de Educação aqui em Pirassununga, até agora não chamaram, provavelmente não sei o que vai acontecer. Quantas vagas tinha? Uma vaga, né? É assim, concurso público hoje é assim, 1 vaga, 2 vagas. Então, as pessoas que se arvoram a fazer concurso, não é impossível, que alguém vai pegar aquela vaga. É o William Douglas que fala, né? O concurso você tem que fazer até passar, né? Não é para passar, é até passar. É até passar. Porque você vai adquirindo experiência. Se você não passa, você adquire experiência para o próximo ano. Mas é difícil mesmo assim. É difícil mesmo. Não é fácil. E o que a gente tem que nos orgulhar também, a decisão desses meninos hoje estarem estudando para um desafio desse... Nos dias de hoje é muito plausível. Isso que eu tento trazer para as famílias também. A gente tem que cobrar. E tem que cobrar. Eles gostam de ser cobrados. Porque os meninos que não são cobrados reclamam. Eles se sentem só. Então a gente tem que cobrar, tem que estar junto ali. Mas para tudo tem um limite também. Porque eu volto a dizer, esse desafio é grande. E eles vão conquistar. Eles conquistam. Com muito estudo mesmo. Não tem outra ferramenta. É estudar, estudar, estudar. Mas para essa moçada, né, que já está em cursinho, a gente vê que os pais já deu aquela preparada, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante, né? Então pegou uma escola, estudou numa escola com uma base boa, né? Já pôs num cursinho. Isso é muito bom. Então, quem já está no cursinho... Eu não estou acompanhando muito os acontecimentos atualmente. Já tá lá na eu frente. leio gibi hoje em dia. Mas tem um outdoor ali perto
do McDonald's, é do CPM, né? Aquele outdoor. Vindo pra feira? É. Aquela quantidade toda de aprovados? Sim. Parabéns pro CPM. Eles são aprovados. Caramba, é muita gente aprovada, assim, padrão Pirassununga, né? Sim. Porque a Pirassununga não tem tanta gente assim. E aquela... Pirassununga... Então, vem até lá, hashtag, vem pro CPM. Vem pro CPM. É porque Pirassununga se Pô, eu tornou achei uma bacana, referência, né, em militarismo. Então vem gente do Brasil todo. Tem a foto até de uma menina, aluna de Guará, já fardada e tudo. Aquela menina ali é sinônimo de persistência. Ela passou na última prova dela. Então foram ali 5 anos de cursinho. 5 anos de cursinho. Uau. É legal. Então ela tem uma história muito bacana de superação. Hoje aqui foram várias histórias, né? A gente vai ter que ir encerrando por conta do nosso tempo. Já? Já, eu falei que passa rápido, é um bate-papo. rápido. Foram história de vida, história de superação. E eu conheço vocês, eu servi com o Silvio Arthur, eu já admirava, te ouvindo, admiro mais ainda. Quando a gente escuta o Almeida falar, emociona, porque é muita superação. E a gente tem que acreditar na educação. Eu acho que é o único caminho para transformar a vida das pessoas, a vida das famílias. E a gente quer, nessa bancada, toda semana, estar passando com os pais por aqui. Hoje tinham mais pais para vir, a gente tem pai da PM, tem outros pais militares que poderiam estar aqui hoje. Mas não cabe todo mundo aqui, né? Mas enfim, cada momento a gente vai estar trazendo os alunos também para a gente abrir esse espaço para mostrar a história de vida, para mostrar as conquistas das famílias. Então, a família CPM está aqui para receber todo mundo e que o recado fique para os nossos alunos, não é? Que Sim. precisam estudar. Quer deixar uma mensagem, Coronel? Eu? Sim. Não, a mensagem é comer com farinha. Comer com farinha. Comer com farinha. Lembrar que tem sempre... Eu olhando para aquela câmera, né? Tem sempre um japonês estudando. Então, tem que marcar pressão no japonês. Não pode relaxar. Tá? E outra coisa, esse negócio de sorte, somente sorte, particularmente, eu não acredito. Eu estou com o Leandro Carnal. A nossa sorte acorda todo dia às 4 horas da manhã e dedicação. Faça exercícios. Exercício. Então, pega um livro, estuda a teoria e faça exercícios. Faça as provas anteriores. Isso é importante. Provas anteriores daquele concurso específico que a pessoa esteja tentando. Faça exercício. Faça todos os exercícios. Outro detalhe importante. Questão fácil. Tem que acertar. Não pode errar a questão fácil. Então, essa é fácil, essa eu não vou estudar. Não, essa eu vou estudar mais ainda. Porque a questão fácil tem que acertar. Não pode errar. Então é isso. Faça exercício. Dedicação e coma com farinha. Quer deixar uma mensagem, Silvio? Eu acredito que tem vaga, né? E a vaga é para quem se prepara, né? Quem estuda, se estudar, se for dedicado, consegue. Sempre vai ter uma oportunidade, vai sempre ter uma oportunidade. Então, se está se dedicando, se preparando, não desista que dá certo. Quem está estudando consegue. Esse é o caminho. Não tem sorte. Quem estuda consegue. É isso aí. Posso também? Jovens que estão aí correndo atrás do seu sonho. Não importa de onde você vem, vale a pena sonhar. E para você realizar seu sonho, se já veio algumas frustrações, não saia da fila. Continue na fila, mas continue com humildade, com muito estudo, muita dedicação, muito planejamento. Essa humildade é para você pedir informação, mas para você doar também. Então acredita que doando, você receberá. O universo conspirará a seu favor. Acredite nisso, pessoal. Acredite. Então, repetindo aqui, reforçando, não importa de onde você vem, vale a pena sonhar. A gente vai encerrando por aqui com essas histórias inspiradoras. Espero que eles sirvam como exemplo de vida para vocês. E até o próximo podcast.